Primeiro ponto começou a teoria na internet de que o Coringa, na verdade, Tá seria o formal Jason demais, Todd. tá? Tenta... Começou a botaria na porra na internet de que o Coringa do Leto Na verdade, o Jason Todd, é aquele que é o visual, segundo Robin. aquele visual cafetão, cheio dos dentes de ouro, pá. Aí, Vai lá, piranha, dá tapa na bunda da Arlequina. os pontos que possivelmente indicariam isso. Nas cenas do trailer do Batman vs Superman aparece o traje do Robin pichado com tinta amarela, que não tem associação nenhuma com Coringa. Segundo, aparece Mas, uma. calma. Aparece. Calma. Aparece uma cena do Bruce Wayne recebendo um jornal com a frase escrita em Você deixou vermelho: sua você família deixou sua morrer. família morrer. Ou No seja, Let Your Family Dead. isso abre Die. duas coisas. Ou o Coringa sabe a identidade do Batman, ou ele é alguém próximo a ele. Sim. Outro ponto seguinte é a questão das tatuagens. O Coringa não é o tipo do cara que ficaria parado esperando ser tatuado. Isso destoa um pouco da personalidade dele. Um pouco não, completamente. Então já começa um ponto daí. Segundo todas as tatuagens fazem referência ao Batman. Ou seja, para você fazer geralmente tatuagem tem o fator psicológico, tem alguma ligação com algo que você lembre ou queira fazer alguém lembrar. Ou seja, parece mais uma mensagem pro Batman do que uma coisa que ele tenha feito por ele. Então, por mais obcecado por ele que ele seja, destoa um pouco do tipo de coisa que ele faria. Fora que tem a questão do J perto do olho, Tatuado. Mas que poderia ser tanto de Joker como de Jason. Mas o J, ele não tá um J puro, ele tá em formato de canivete, né? Então tem essa coisa, tipo, canivete meio que é uma arma do Coringa. Jason Todd também é obcecado por facas, então ainda fica meio lá meio cá. As tatuagens, se você levar em consideração que o Coringa é doente e meio que a motivação de vida dele é ser perseguido pelo Batman, a graça da vida dele é essa, faria sentido ele sendo Coringa ou sendo o Jason Todd. Isso daí não faz a menor diferença. Tá, vamos dizer que sim, mas de qualquer maneira ainda é meio soa um pouco Os fora de dentes de você. cafetão por causa da surra de pé de cabra que teria sido na Seria morte dele. opção também, teria algo a ver, A porque tatuagem de danificado na cabeça, damage. também outra referência que seria possível, a coisa das cores, como a gente tinha falado antes, o amarelo e o vermelho, que eram as cores típicas dos Robins. Porra, mas aí é forçar demais, hein? Cara, é easter egg. Porra, tu associar uma pichação em amarelo com. Ah, o Cara, vermelho e o amarelo cor Coringa do sempre Robin. usa roxo ou verde. Todas as pichações dele, que tradicionalmente, todas as vezes que ele deixava uma mensagem pro Batman, E sempre tá as cores vermelho. roxo ou verde. Vermelho era só quando era com sangue de alguém. Vermelho. Então soa meio estranho ele ter usado, escolhido a cor amarela pra pichar o traje do Robin e mandar a mensagem, seria de cunho pessoal pro Batman, com a cor vermelha. Já parou pra pensar que ele pode ter chegado lá na hora de roubar a loja, tipo, caralho, cadê a tinta verde? Cadê, porra? Ah, não tem merda, bota essa porra aí mesmo, olha aqui, não vai. Ele saiu e foi pichar. Ah, bom. Pode ter acontecido isso, mas vai. Não me viajando, não. Eu ainda prefiro a minha teoria das cores. Tá, continua, vai. E ele é detalhista o suficiente pra saber que o Batman era obcecado o suficiente pra parar pra pensar na questão das cores. Eu não acho que o Batman, esse seria o tipo de coisa que o Batman pensaria, mas que o Alfred pensaria. Por que o Alfred? Porque, geralmente, se você parar pra pensar, por mais que o Batman seja o crânio da coisa, o gênio, o bilionário fodão e filantropo, tem uma armadura foda. Geralmente, quando dá bug na cabeça do Batman, por mais boba que seja a coisa, quem descobre o easter egg é sempre o Alfred. Então, eu acho que esse seria o tipo de coisa que o Alfred prestaria atenção, não o Batman. Mas um fato interessante, eu não vi o Alfred em nenhum dos trailers. Nem eu. Ele não aparece em nenhum dos trailers. E isso levanta uma coisa agora de quem eles vão colocar pra ser o Alfred, se vai ter um Alfred, Se vai porque ter um Batman Alfred. sem Alfred não vai rolar. Mas é aquela questão também, como eles estão fazendo referências à HQ do Cavaleiro das Trevas e o Alfred morre na HQ, que eu acho já estranho muito ele estar vivo ainda,
Então, assim, enquanto que o Bruce Wayne tá com quase 80 anos, e o Alfred não era nenhum bebê. Mas enfim. Poço de Lázaro, a solução pra tudo. Joga o Alfred no Poço de Lázaro, vai lá. Era mais fácil o Bruce ter usado nele mesmo, né? Mas enfim. Cara, mas se você parar pra pensar, eu acho que o Batman não funcionaria sem o Alfred, mentalmente falando. Cara, no Batman do futuro funciona. Tudo bem que tem o cachorro. Tem sempre que ter alguma coisa pra meio que ser a válvula de Não que o escape. cachorro ajude muito nas investigações, mas ele tá lá. Tem sempre que ter alguma figura, que no caso é sempre o Alfred, pra ser a válvula de escape dele. Ah, Eu acho que o Alfred não existir no filme seria um pouco complicado. Até porque foi um puta Alfred esse é o problema. Quem é que eles iriam jogar agora pra ser o Alfred? na trilogia do Nolan, né? Então, Esse é exatamente o problema de como eles jogariam o Alfred agora ali. Fosse aquele cara convincente. do Mr. Magoo ainda tá vivo? O cara do Mr. Magoo. Pô, o Mr. Magoo, cara, o nome dele? Eu tô tentando lembrar quem fez o Mr. Magoo no cinema. Ele é conhecidão, cara, não tô lembrando o nome dele. Fez papel de presidente, naquele filme de comédia, bar. O que? O Leslie Nielsen? Imagina Morto, cara! ele morreu. Morreu? Já tem alguns anos. Alzheimer tá foda. Imagina se colocam pra puxar ele com o Leslie Nielsen como Alfred, cara. Não ia funcionar. Eu me lembrava que era ele que tinha sido o Mr. Magoo, cara. Eu tô aqui. Uou. Cara, eu não gostei do filme do Mr. Magoo. Cara, eu gostava do desenho do Mr. Magoo. Eu não lembro que veio antes ou que veio. Não, o filme foi bem depois, foi anos depois. O desenho é bem velho, diga-se de passagem. Eu acho que tentaram fazer um remake, mas não rolou, enfim, não lembro. O desenho era bem legal. E o filme até achei razoável. Eu ignorei o filme, na verdade. Eu assisti, mas tipo, meio caguei e andei pro filme, então. Tanto é que eu fiquei tentando lembrar quem tinha feito o Mr. Magoo. Pô, Leslie Nielsen é clássico, cara. Mas a gente tá perdendo o foco, que era o Batman. É claro, tá inventando fone? Os outros easter eggs, né? Dente, tatuagem. Dente, tatuagem, as cores que você tá insistindo em não usar, mas tudo bem. Eu só acho, sei lá. A questão da aparência dele também, porque o Coringa meio que regulava a idade com o Batman, e apesar do Leto e o Bundinho Affleck não terem tanta diferença de idade assim, mas o Leto parece bem mais jovem. Jared Leto ter 40 e poucos anos, já 40 anos. Pois é, só que ele parece bem mais jovem que o Ben Affleck, É então uma delícia, né? esse detalhe aí eu ignoro. O Ben Affleck, ele parece estar bem mais acabado, né? Mas eu acho que foi intencional pro personagem. Tanto é que ele tá com aquela coisa dos brancos no lado Tipo, e tal. pseudo assim. É velhice mesmo. É... Tá com os grisalhos na lateral e tal. Mas, tipo... Pode ter sido uma coisa intencional de maquiagem, sim. Do que provavelmente foi. Tá, mas enfim. Mas, tipo, dá a entender que o Coringa é mais jovem que ele. Visualmente falando. Cara, o Coringa, ele é meio que atemporal, né? Ah, tudo bem. É um cara com uma pele estranha, enfim. Mas, enfim. Vamos dar a entender que ele seja mais jovem. Então isso daria a entender que talvez não fosse o Coringa original mesmo. Tá. E a coisa da Arlequina que a gente falou? Isso também que é outro ponto, porque tradicionalmente a Arlequina não era. Pra quem não sabe, ser chato, a Arlequina não foi criada nas HQs, ela foi criada naquela série do Batman Limited Series e tal, que ela surgiu ali. E ela foi criada pelo Coringa. O Coringa, depois de um tempo, introduziram ela no Batman 1, na HQ e tal, e foi interessante a forma da introdução que justificaram a obsessão dela com o Coringa, enfim. Mas de qualquer maneira ela é um personagem que ela migrou da animação pra HQ. E ela foi criada pelo Coringa. A Harley só ficou maluca por causa do Coringa, pelas merdas que ele fez com ela. E tem uma cena no trailer estendido que aparece como se fosse o Coringa torturando ela, que seria parte da coisa toda e tal. Então se o Coringa não é o Coringa, é o Jason Todd, então o Jason Todd criou a Arlequina, tipo... Cadê o Coringa original que Cadê criou a o Coringa de Arlequina? verdade?
E o Coringa que matou o Jason Todd, que seria o Jared Leto. Quebrou a teoria daí. Esse é que é o problema, tipo, onde foi parar o original? Ou seja, tipo, a gente nunca vai ter um Coringa de verdade. Um ponto seria que tem muita gente falando, porque é uma coisa deles estarem homenageando a atuação do Heath Ledger e tal, e a coisa toda, que não ia ter mais um Coringa igual a ele. Ok, não vai ter um Coringa igual a ele, não questiona essa parte. Mas a questão Porque o Heath Ledger era um só. pois é, mas enfim. Mas daqui pra frente é outra história. Tanto é que o Batman é outro Batman, o Super-Homem, enfim. E a coisa toda. Mas vai ficar estranho você querer dar a entender que não existe um Coringa nesse universo. Que o Coringa que tá lá não é ele. Vai ficar uma coisa meio fora de contexto. Foi tanta. Eu acho que é o que a gente tava falando. Foi tanta cagada em cima de cagada, em cima de cagada, tanto em animação e em filme da DC, que agora eles têm que consertar essa porra de alguma forma. O que acontece a DC consegue fazer um ótimo trabalho em animações, apesar de alguns vacilos tremendos que elas deram nos últimos tempos. Seriados, geralmente, eles pisam na bola vergonhosamente. Até quando eles começam bem, eles conseguem cagar, como foi o caso do Arrow. Começou relativamente bem, também. Mas virou um novelão. Flash eu larguei logo no início, então perdi o interesse, achei infantil demais, malhação demais pra minha cabeça. Teve alguns pontos interessantes, mas no mais eu achei muito crianção, desnecessário. Não precisasse tentar fazer aquela série sombria igual era com o carinha que hoje é o pai do Flash na série. Que ele era o Flash naquela série antiga, que depois ele virou o pai do Domson, na série do Domson. O cara vira pai de todo mundo na série. Pois é. Tipo, Mas ele era o Flash na série antiga, lá da década de 90, enfim. E eles velho, tentaram. velho. Eu sou velho, tenho cabelo branco. Pois é, mas eles tentaram fazer um Flash mais sombrio e tal, uma coisa meio assim, que ficou meio forçado. Não funcionou, mas também não precisava fazer aquele Flash infantilóide demais igual tá ali. Que também não me agradou. Tá Smallville demais. Tá, exatamente. Eu não queria tocar nesse nome maldito, mas enfim. As séries começaram bem, e aí cagou e virou tudo um Smallville, e depois do crossover eu acho que cagou mais ainda, porque confundiu. E vai vir coisa pior, porque vai vir uma outra série agora que vai ser spin-off das outras duas, que eu não lembro o título agora. Cara, começou bem, tinha tudo pra dar certo, mas aí é o que eu acho. Fanboy estraga a porra. Teve um retorno, o nego deve ter começado a criticar, e os roteiristas da Warner/DC não. Warner, eu acho que o pessoal da DC não apita tanto nas versões que vão pra TV. Tá, mas, porra, O que é ruim é porque um comparativo simples. Se você juntar todas as temporadas de Arrow que teve até agora, que deveria ser um herói urbano e blá blá blá, e a coisa toda que enfrentaria o crime, apesar de não ter sido essa premissa inicial, que foi aquela babaquicezinha dele vingar Sim. o pai e corrigir os erros da família com a cidade e tal, tudo bem. Enfim, mas a ideia é que ele fosse um herói urbano. E você vê o Demolidor. porra, o Demolidor foi um acerto crítico Você vê violento. que Arrow é uma grande piada, coisa pra adolescente pré-menstrual ficar assistindo. Mas aí que tá, né? A série do. Não sei qual foi a produção, tô falando aqui sem saber. Mas a série do Demolidor foi feita pela galera do Netflix, não foi da Warner. Sim, até porque não teria como que a Warner é filiada a DC, enfim. Então, Seria um personagem da Marvel. Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa que respeitaram o personagem. E outra coisa que bizarra, que eu acho que estragou mais o Arrow, que eu acho que todo mundo tá... Muita gente que é fã das HQs está reclamando disso, porque o Arrow nunca teve, o Arqueiro Verde em si, nunca teve uma galeria de vilões decentes. Até porque ele era um personagem secundário Secundário. e tal, nunca teve, tipo, grandes vilões. Então eles aproveitaram muitos vilões do Batman. Só que o problema é que eles estão minando a personalidade do Oliver Queen, estão transformando ele no Bruce Queen. Sério, não existe mais o Oliver ali. Não existe. O Oliver é aquele cara, tipo, apesar das semelhanças com o Batman,
Ele era o cara que era piadista, que não sei o que, e que era o cara que ele tava no combate ao crime meio que por adrenalina. Por mais que dissesse que tinha toda a coisa de... Era hobby. Era um milionário entediado, ponto. Não era aquela coisa tão determinada e desesperada do Batman. Eles simplesmente transformaram ele numa versão loura do Bruce Wayne. Não é o Val Kilmer, antes que alguém faça essa piada. E tipo, tá chato. Porque cada vez mais eles fazem referências ao Batman de uma forma grotesca já. Eles só não vestiram a porra do uniforme do Batman nele. Porque Mas o arqueiro se perdeu ali. se perdeu, como o Flash se perdeu também. Como eles estão perdendo o rumo Mas da porra por toda. mais que seja bizarro a questão do Flash, que eu acho que eles estão saturando a coisa com super vilão demais, eles pelo menos estão mantendo a mitologia do personagem. Por mais que tenha um erro aqui e ali, o arqueiro totalmente foi esquecido. Existe o Bruce Queen, acabou. Não existe o arqueiro verde ali. Ele é uma versão verde do Batman. Não que quando ele foi criado não tenha sido essa a intenção dos criadores. Ele era uma versão verde do Batman, enfim. Mas era pra ser um Batman mais leve, mais piadista. E a gente tá esquecendo de Gotham. Era esse ponto que eu ia chegar. Que é a outra também que, tipo, começou bem. Não tem, tipo... Realmente, os roteiros até que são bem legais, até onde eu vi, porque depois de um tempo eu larguei, mas pontos que incomodam ali. Excesso de vilão. E vilão que não bate com a idade. Não bate com a idade, Bruce. que tipo... Tirando o Pinguim, que estaria dentro de uma Mais faixa etária velho. porque ele é mais velho, nas HQs dá a entender que ele regula idade com o Alfred, então ele já tá ali, seria normal, mas você introduzir a mulher gato, o Mirim ali, forçou. O Duas Caras aparecer também, adolescente, forçou. Aquela coisa do Charada, né? Aquele easter egg O do Charada também, como trabalhando com legista e tal, o perito da polícia lá, também ficou forçado demais. Ele entrou como alívio cômico desnecessário. A coisa dele estar introduzindo o Coringa já também nessa temporada agora já não é legal. Que dá a entender que os vilões se formaram antes do Batman ser formado efetivamente. Os vilões Pois é. são parte da cidade. Na verdade, não é. Nunca foi assim. Ele, Tirando o Pinguim, tirando o Pinguim que sempre teve por lá, que sempre foi... que sempre foi Teste o dono de da fé. cidade. Um meio personagem que eu acho legal ali, que eu acho que está sendo muito mal aproveitado, que é a... Deu branco do nome da filha da mãe agora. A que era a chefe do Pinguim lá, a dona do... a Fishmoney. Exatamente, porque ela é quase que um link entre os vilões antigos de Gotham e os futuros. Porque ao mesmo tempo que ela é uma gangster, ela é extravagante, é exagerada, as roupas, os trejeitos exagerados, tipo, gargalhada Fetina. maligna e tal. Tipo, ela meio que é quase que uma transição entre os gangsters de antigamente e os futuros criminosos psicopatas da cidade. Sim. Tipo, ela poderia ser mais aproveitada, em vez de trazer um cara com, tipo, pra que trazer o Zaz agora, cara? Porra. Aquela coisa do Zaz foi muito forçada. Olha, eu gosto muito do Zaz como vilão. Por N motivos pessoais e mentais e associações psicológicas e psiquiátricas e patologias. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que o Zaz não é o tipo de vilão que você consegue aproveitar bem numa série ou num filme, porque apesar dele ter todo um fundo psicológico, é pouco tempo que você vai ter num filme ou numa série para explicar de onde vem a origem da doença E dele, outro ponto bizarro. saca? É pouquíssimo tempo. E ele é um Que, personagem tipo, complexo demais para isso, e ao mesmo tempo que tem uma história muito rasa. Que tem- E ele entra como uma ameaça que, tipo, tem a coisa de mandarem ele pra matar o Gordon e os policiais abandonam ele na delegacia e tal. E, tipo, de repente o Zaz era uma ameaça gigante e nunca ouviu falar dele. Tipo, ele simplesmente era uma ameaça e acabou. Pois é, tipo, tá aí uma coisa que a gente já tá fugindo completamente da coisa do filme, mas estamos entrando no universo da Tá coisa. junto ainda. Os jogos conseguiram aproveitar muito bem os vilões. Só Sim. cagou rude, errou feio, errou rude, quando mataram o Coringa.
Cara, mas eu acho que a coisa de matar o Coringa Foi pra poder ter outros era pra vilões poder além ter dele. outros vilões, porque eu acho que ia ser meio complicado você aceitar que tava acontecendo qualquer ameaça gigante pra cidade e o Coringa tava lá sentado com o rabo no Arkham, não dando a mínima pra nada. Aí que tá. Pra quem nunca pegou nada de HQ, de filme, de porra nenhuma, pra começar, eu acho que os 2 primeiros jogos, eles dão uma resumida bem legal. Sim. Tirando no Coringa. Na Consegue história de dar todos os personagens, os consegue dar jogos uma explicam explicação muito. boa sobre a origem deles e as motivações. Pois é, até porque tem essa coisa que eu falei. No jogo você tem tempo livre pra explicar. Uma coisa que foi Então- falar da questão dos vilões mal aproveitados e tal, e que eu fui falar do Coringa tá acontecendo alguma coisa em Gotham e ele tá quieto, foi a coisa do vacilo do Nolan no terceiro filme. Quer dizer, o terceiro filme foi um vacilo total. Não fala, cara. O terceiro filme foi um vacilo total. Pra você que gostou do Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu mando você se fuder. Eu odeio você. Eu quero que você morra empalado por 1000 pintos de negões. Vezes 2. Tá? Se você gostou daquele filme, você enche a boca pra falar que aquele filme é bom, senta num cara. Sério, sem KY, só senta. Vai girando assim pra bunda encaixar. Foda-se Cara. você. Você merece a morte. O Bane é um dos meus vilões favoritos e conseguiu ser completamente zoado, apesar de eu pagar um pau de graça pro Tom Hardy. Eu amo o Tom Hardy de paixão. Enfim. A questão Ele é um puta ator. Vide Mad Max. Ele entrou novamente como... A única cena decente do Bane é a primeira, do avião. É, A do avião foi foda. Eu Foi falei, aquela a- porra é o Bane. exatamente. Ali foi. Mas aí, quando viu o papinho dele ser filho do Ra's al Ghul, eu falei, fudeu, já sei quem é vilão. Estragou o filme ali. Exato. Segundo ponto, a luta dele com o Batman no esgoto, sem ninguém ver. Outra coisa que me irritou naquele filme é, em nenhum momento eles explicam quão grave foi aquela fratura na coluna dele. Nem quanto tempo Nem levou quanto pra tempo regenerar. Ele simplesmente quebrou a coluna dele, tá bom, quebrou, voltou sozinho, Wolverine Feelings, tá bom, tudo certo. Voltou do deserto lá da puta que pariu, subiu o poço sozinho. Subiu o poço sozinho, voltou a pé do deserto também, porque ele não se dá o trabalho de... Cara, eles podiam ter explicado em uma frase. Não precisavam contar uma história comprida. Na hora que ele encontra com a porra da mulher gata, ela perguntava como ele voltou, não precisava responder nada, só virar pra ela, eu sou Bruce Wayne, eu tenho conexões. Acabou! Ninguém ia questionar isso não, ele nem se dá o trabalho de falar nada. Cara, mas aí que tá, mesmo ele sendo Bruce Wayne e tendo conexões, não ia funfar. A não Mas ser era que melhor o do que ele não próprio falar porra Alfred nenhuma. tivesse atrás dele. Mas é melhor do que ele não falar porra nenhuma. Chegar naquela, tipo, sair do deserto, vim correndo, atravessei a Baía de Guantanamo, cheguei aqui isso com a coluna fodida. Tô com a faixinha aqui, mas tá de boa, tô sem fachada. Forçou violento. Aquele Robin que não era Robin também. Aquilo era Robin ou era Asa Noturna? Eu tô até agora Na verdade, sem entender. A única coisa que me explica a existência daquele moleque foram as cenas que a porra do Overactor lá, que eu sempre esqueço o nome, que era o comissário Gordon, não quis fazer. Nicolas Cage? Não, que Nicolas Cage? Overactor eu só lembro do Nicolas Cage. É, não sei, mas o carinha que faz o comissário Gordon deu branco agora do nome dele. Tá, o bigode Fred Mercury lá. Enfim, queria o Overactor pra caralho também. Cara, mas eu achei ele um bom comissário. Então, ele Eu achei ele um ótimo comissário. Gordon, mas ele é extremamente Overactor. É tudo aqui... Tem que fazer caras e bocas, é tudo um exagero. Cara, mas se você parar pra pensar, eu só não eu tô gostei tentando lembrar o dele. nome dele, mas não tô conseguindo, né? Cacete. Não importa. Uma coisa que eu não gostei dele é, ele foi um bom Gordon, mas ele foi um Gordon frágil demais. O Gordon era ligeiramente mais durão, por mais que tivesse velho. Mas é exatamente esse o ponto. Eu acho que chegou. Todas aquelas cenas que foram feitas com a porra daquele moleque, da investigação dos esgotos, a porra toda poderia ter sido o Gordon. A intenção que dá é que, tipo, ele, não vou fazer essa porra, não tô ganhando pra isso, não. Então bota a porra desse moleque aí. Mas aí, como eles não queriam deixar só o moleque lá, tipo, o policial novato que entrou, O novato gênio que descobre as coisas. descobre as coisas, vamos colocar a porra que ele vai ser o futuro Robin, o Asa Noturno, o caralho que o valha. Que eu espero que nunca exista isso. Foi ridículo. Enfim, aquele filme é uma bosta. Uma coisa que valeu no filme, além da cena do avião, o Espantalho como juiz. Espantalho como juiz foi uma boa. Espantalho é um personagem... O primeiro filme foi uma bosta, foi uma merda. Eu achei o primeiro filme razoável. É razoável
diante do que poderia ter sido ruim, Exato. eu achei razoável. Mas se você parar pra É um pensar filme de origem, né? Enfim. que é o espantalho, podia ter sido muito mais foda dali. Poderia, mas eu acho que a questão toda é que eles queriam centralizar no Ra's al Ghul. Então, se fosse focar demais no espantalho, e tirar e roubar a cena ali, eu acho que... Mas aí que tá, eles só fazem menção do Ra's al Ghul no terceiro filme. No primeiro filme, eles podiam ter dado pro espantalho o mesmo destaque que eles deram pro Coringa no segundo. Mas eu acho que a questão é que, tipo... E aquele cara tem cara de psicopata, ele combina com o espantalho, aquele ator que cara faz de psicopata, o carinha que era do 28 dias depois. do filme do avião, ele tem cara de psicopata, ele combina com o Só que a gente não espantalho. lembra o nome de ninguém, né? Mas enfim, é o Alzheimer. Todo mundo sabe, todo mundo assistiu. É o Alzheimer. O Alzheimer tá foda. Enfim. E o espantalho também é um vilão legal. É que nem o Zaz, sabe? Dá pra você pegar e aproveitar e tirar um vilão foda dali. Mas a questão toda eu acho que tipo, tinha coisa toda da Liga das Sombras, e não sei o que e tal. Eu acho que se tivesse um embate pesado com o espantalho e tal, acho que tiraria um pouco o foco do que eles queriam mostrar no filme. Era mais a origem do Batman, aprendendo a ser o Batman, enfim. Eu sou o Batman. Batman. E a gente tá falando de Batman, esquecendo do Super Calcinha. Super calcinha, ainda a gente vai chegar lá, mas enfim. O ponto que eu queria, que eu fui falar da porra do terceiro filme, a gente começou a falar de todas as outras coisas e esqueceu. Cara, eles não precisavam ter feito nada. Eles poderiam ter pelo menos mostrado, sei lá, uma sombra na cela. Tipo, Coringa, eu tô entediado demais pra participar dessa porra. Mas pelo menos justificar a existência. Não, ninguém se dá o trabalho de dizer que fim levou o Coringa. Isso me irritou. Sei lá, inventasse uma cena qualquer que ele foi transferido antes da rebelião na cidade acontecer. Verdade, até porque do jeito que eles deram a entender que a cidade tava, o Coringa ia se fazendo aquilo ali. Com certeza, ficou muito estranho ele não dar as caras, ninguém fazer uma referência a ele, foda-se. Cagaram pra isso. Tanto é que tem uma cena do julgamento, quando eles estão fazendo o julgamento e tal, tem a coisa toda, tem uma das cenas quando eles estão, os presos de Arkham estão saindo e tal, que tem uns easter eggs espalhados ali, tipo como se fosse sala de depósito de coisa da prisão. Você nota um chapéu que é muito parecido com o chapéu do Charada, e tem uma bengala e não sei o que, outras coisas e tal. Tem uma marreta, que dá a entender que seria a marreta da Arlequina, apesar dela não ter aparecido em nenhum dos filmes. Quem não viu essa porra, assista de novo que vocês vão ver a porra dos easter eggs lá. Foda-se. Eu não tô sacando os easter eggs. Pois é, tinha... Essa cena é bem rápida, eu sou chato e eu fico voltando no filme pra ver de novo. Graças a Deus que a gente não viu esse filme. A gente ainda não viu esse filme junto. Enfim, mas eu não tenho disposição pra ver esse filme de novo, nem tão cedo. Cara, eu veria pelo Tom Hardy. Nerd rage total contra esse filme. Ele tava gigantão. Mas enfim, foi um efeito de câmera violento, porque ele é bem mais baixo que o Christian Bale. Christian Verruga Bale. Sim, ele é bem mais baixo que o Verruguinha. Ah, cara, mas... Tom Hardy é Tom Fizeram um Hardy. efeito violento pra ele parecer grande na frente dele. Mas se você reparar, tá, tirando o efeito de câmera e CG, a porra toda, você parar pra reparar, na maioria das cenas em que aparece o Bane e o Coringa, o Bane tá sempre num plano mais alto. Essa coisa da câmera. Bane e o Batman. Porra, e ó, olha o Alzheimer, é o remédio, a falta do remédio. O Alzheimer tá foda. Tipo, a cena da luta e tal, tipo, da plataforma de metal, aquela coisa toda, Não, sim, o Bane na eles fizeram escadaria. a coisa toda pra ele parecer maior, mas realmente ele é mais baixo que ele. E ele ficou um Bane ridículo, assim, de tamanho, falando. Cara, porque uma coisa, o Nolan com a coisa do filme Do ser mais realismo. realista, ele não ia ter o efeito da droga veneno pra fazer ele crescer. Que eu achei, sinceramente, que poderia ter isso, não ia afetar em nada a Exato. história. Ela não ia ser menos realista por isso, até porque o espantalho continuou com o gás do medo. Mas ele deu a justificativa de que o gás do medo seria uma droga. Então, Enfim, que ele- mas o próprio Tá. veneno era uma droga. tá. Um anabolizante bizarro, mas é uma droga. E que só deu esse efeito no Bane, né? Eu não lembro. Não, depois eles criam as outras versões, tem um período que aparece o Breu, que
foi vendido em Gotham, em Gotham não, em Metrópolis. Os caras tomavam e viravam um monstro gigante, só que o Breu era tipo dose única. O cara injetava, inchava, depois ele encolhia de novo, tinha que tomar outra dose. E teve o do jogo também, que eu não lembro agora qual era o nome. A de droga Titã. Foi outra versão do veneno ainda. O Bane... Mas a droga veneno mesmo, aparentemente, eu acho que ela só funcionou no Bane. Então, é disso que eu tô falando. Não lembro de nenhum outro. E teve o Breu foi usado quando for reintroduzir o Aço como personagem nas histórias do Super-Homem, que o John Irons lá começa com uma caçada para recuperar todas as armas que ele tinha criado e estavam sendo utilizadas pelas gangues e tal. Só que sem a porra da armadura, gênio. Muito inteligente. Só porque era um negão grandão, ele achou que podia encarar um maluco de arma na mão, né? Mas Que é tudo do bem. gueto, porra, eu posso. É mais ou menos isso. Pô, o Terry Crews daria um bom Irons, cara. Daria, cara. O problema é você vestir uma armadura nele depois. E essa porra desse Lanterna Verde, cara. Sim. Tyrese Gibson. Cara, eu espero sinceramente que eles não repitam a cena do Hot Wheels do Lanterna Verde anterior. Porque se tiver uma ceninha do Hot Wheels, as piadas com Velozes e Furiosos só vão aumentar. Cara, eles podiam simplesmente anular aquele filme ridículo com o péssimo Ryan ator. Reynolds. Que ele consegue fazer todos os personagens exatamente iguais. Eu não lembro de nenhum filme dele Cara, que... mas eu tô achando ele legal no Deadpool. Porque ele tá usando máscara. É o que eu tava falando. Ele tá usando máscara. Ele é totalmente inexpressivo. Ele não tem expressão realmente, mas a voz dele se encaixa com o Deadpool. Funciona. É o tipo das merdas. Da primeira vez quando falaram que ele ia fazendo aquele Wolverine Origem. Ânsia de vômito daquela porra. É o do Baraka Pool? É. Porra. O Baraka. Foi. Quando as Eu vi primeiras essa cenas merda dele eu no gostei. cinema e aqueles defeitos especiais. Não, eu vi no cinema não. Acho que eu peguei a versão pirata. Eu peguei a versão pirata sem os defeitos especiais, que você viu Que a seja parte todo cinza cinza. e vi Caraca. as cordas. Porra, aquilo foi demais, cara. Cara, não se prepara que vai vir coisa pior. Ainda vai ter o Woody Logan. Mas era ele que tava no filme, não, né? Era ele. Era ele? Foi ele que fez o pulo. Foi ele, sim. Pelo menos ele não tinha boca, não tinha como fazer expressão, né? Então, Nas primeiras cenas ele tinha. bateu, né? Eu não lembro. O Ele filme aparece- foi tão lixoso, tão Ele diarreia aparece na mental. primeira cena, quando eles invadem a base lá pra pegar o Adamantium sei lá, do cartel africano, sei lá que porra é aquilo, a ditadura. Sei lá, que é aquele carinha do Oz. Aquele carinha do Oz que é o comandante lá. Enfim. Dica pro próximo vídeo: anotar o nome dos atores. Ou então deixar. Eu vou tentar editar e vou colocar nas legendas. Botar a fotinha do lado. Esse daqui. É esse cara aqui. Eu não sei o nome, mas tá aparecendo aqui em algum lugar. Enfim. Mas é porque a gente se estendeu demais. A gente falou uma coisa só, a gente Já já... deve estar uns 40 minutos já, né? Por aí. Mas até que tá bom, tá? Deixa... Enfim, voltando à coisa toda. Se essa coisa do Coringa Todd for realmente... Obrigatório, eu pensei no Super Mario agora. Todd Cogumelo. Badum. Mano, a princesa está em outro castelo. Pois é. Se essa coisa do Jason Todd for realmente verdade, vai ser muito legal, mas vai ser uma puta cagada, porque eles vão ter que justificar de onde teve o Coringa que deu origem a ele. Ponto. Né? Esse é o ponto principal que vai ficar estranho. Fora que se realmente ele for o responsável pelo surgimento da Arlequina, tipo, o Todd criou a Arlequina, ficou meio... Aí que tá, pode ser outra versão de Arlequina que assumiu a identidade dela. Então, tipo, Já vai praticamente já vai estar vendendo todo o universo fake pro pessoal. Exato. Fake
Entre aspas, né? Vai ter uma base, mas. Mas não vai ser quem deveria ser, então vai ficar estranho. Se bem que do jeito que essa coisa tá, do jeito que a escalação do filme tá, do esquadrão em si, Jared Leto só pra molhar a calcinha dos outros. Eu não levei fé na fulana como Arlequina no começo, mas eu gostei, pelo pouco que eu vi nas imagens. Visualmente eu achei ela legal, as poucas cenas que ela tá falando eu achei legal, achei convincente. Sim. Eu achei bem convincente em relação à Arlequina mesmo. Agora, o Will Smith até agora eu não vi. Não vi. Ele só tá ali, eu acho que é pra ter um nome mais conhecido. Pra Will Smithizar a porra toda. Will Smithizar a porra toda. Eu acho que vai virar um MIB, aquela merda. Enfim. Eu acho que durante o filme vão jogar o filho dele. Em algum momento ele vai aparecer com uma placa. Meu filho, olha aqui. É possível. Olha aqui o meu filho. É possível. Ele já tá querendo empurrar o moleque pra ser o Super Choque, enfim. O pistoleiro não tem filho, tem? Tem uma filha. Podiam botar o filme do filho do Smith. Vamos botar ele de vestido lá. Só que a filha do pistoleiro é novinha. Pelo menos nunca apareceu ela mais velha. Sempre apareceu com a idade entre 5 e 6 anos por aí. Que a gente tá metendo. A gente sempre mete o malho no filho do Will Smith, né? Ele não é um mau ator. Não, o vídeo Karate Kid não foi ele que fez? Foi. Então, Karate Kid foi um remake legal, cara. Tudo bem que não tem karatê. É na China. É o Jack Chan. É o Jack Chan. E a melhor cena do filme eles tiraram. A cena de luta do Jack Chan com o mestre da outra academia não tá no filme. Só apareceu na versão estendida do DVD. Porra, eu nem... Pois é, a cena é muito foda, porque ele vai misturando vários estilos de Kung Fu. Não, parece sim, Não, não cara. tem a cena de luta completa, não. Tem só a paradinha dele defender o braço do cara lá e imobilizar ele. Não tem a porradaria dele sair brigando tá. pelo cenário todo, não. Mas enfim, ele foi bem em Karate Kid. E era a melhor cena do filme. Eles tiraram. O que mais que ele fez que foi legal? Sei lá, Karate Kid. Os outros filmes foram todos com ele. Foi aquele Depois da Terra, que eu não assisti até hoje. Aquele, a procura da Felicidade, felicidade. que eu acho ele um moleque muito chato naquele filme, eu queria matar ele. Cara, eu achei um moleque fofinho, cara. Se eu fosse o pai daquele moleque, eu tinha matado ele. Sério. Não tinha dado pros cães. Ele é o tipo de criança que é mãe no contexto do filme, tipo, eu tentei fazer um aborto, não consegui, eu tô Mas tendo que... é exatamente isso. A clínica de aborto não estava aberta. Ela deu azar, chegou a clínica de aborto e não estava aberta. Porra, essa porra, vai. O moleque é muito chato. Sério, o moleque é muito chato. Ele só tá ali pra fazer você sentir dó dele. Tipo formiguinha, que dó, que dó. Ah, não, tem outro filme que ele é irritante pra cacete. O Dia que a Terra Parou. Que ele Eu lembro que eu vi esse filme, só mas eu não reprisa o lembro. moleque chato o filme inteiro. E o pior de tudo que é babaquice de querendo dizer que o personagem lá do Keanu Reeves, lá, que é o alienígena lá, ele resolve não destruir a Terra porque ele aprendeu a gostar dos humanos com aquele moleque. Não. Não. Aquele moleque ia ser a principal razão para destruir a raça humana. Ia começar por ele. Falando em Keanu Reeves, o Keanu Reeves com essa de... Eu sou Olhem pra mim, eu asiático. sou asiático. Também tá demais. Enfim, isso daí já tá fugindo muito do assunto. Asian. Filho pequeno. Já tá fugindo bem do assunto. E... Corta! Corta. Acabou, tchau.